vocês estão? Estamos aqui hoje, né? Hoje é sábado, estamos aqui hoje trazendo mais uma devocional para vocês, feita com muito amor e com muito carinho. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre esse projeto nosso, que é Os Heróis da Fé. E hoje a gente veio como exemplo de fé, Isaac, filho de Abraão e Sara. Né? Na última devocional, que foi na quinta-feira, a gente falou sobre Sara. E hoje a gente vai falar sobre o filho de Sara, que é Isaac. O herdeiro da promessa de Deus, feita por Abraão. Pela fé, abençoou seus filhos acerca das coisas que se sucederiam com seus descendentes. Né? Então a gente vai falar sobre esse grande exemplo de fé, que também foi Isaac, né? Porque ele faz parte da galeria da fé. E hoje vamos começar, né? Antes de falar um pouquinho sobre esse exemplo de fé, quem foi Isaac, vamos começar orando, entregando essa devocional nas mãos de Deus, né? Para Ele estar abençoando e acrescentando nas nossas vidas esse exemplo de fé. E também, né? Entregar nas mãos de Deus a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos estar fechando nossos olhos e orando. Pai, venho aqui entregar nas suas mãos, Pai, essa devocional. E te agradecer também pela Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que entra nos nossos ouvidos e transborda nossos corações. Tua palavra que nos traz vontade de nos edificar e passar para os nossos irmãos. E é isso que estamos fazendo aqui hoje nessa devocional. Que por meio dessas devocionais, vidas estejam se quebrantando, vidas estão sendo abençoadas, Pai. E também quero entregar nas suas mãos a vida de cada pessoa que está assistindo essa devocional. Que ela esteja sendo abençoada, guiada, alimentada, que essa palavra esteja acrescentando ela. Pai, protege ela. E se ela estiver doente, está assistindo essa devocional, que você esteja curando, fazendo sua mão curadora sobre eles, Pai. Estejam suprindo as necessidades do seu povo, guiando eles no seu caminho, Pai. E nos guiando para o nosso alvo, que é o Senhor. Nosso alvo é Cristo. E que a gente esteja nos guiando totalmente para Ti e para mais ninguém. Amém. Então vamos lá pegar nossas Bíblias e estar aqui nos concentrando nessa devocional que vai ser para a bênção de Deus. Eu creio nisso. Então Isaac, ele foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e a Sara, né? Se você quiser concentrar um pouquinho nessa parte, está lá em Gênesis 17, 19, 18, do 9 ao 15 também fala. Então a Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaac, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Embora Abraão também tenha tido outros filhos, né, que se originaram nas nações, lá em Gênesis 17, 20, né, Isaac consistiu o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada, né, lá em Hebreus 11, 18 diz assim: a quem se tinha dito, em Isaac será chamado a tua descendência. Então, a partir de Isaac, né, ele estaria se multiplicando. Isaac foi o único filho do casal de Abraão e Sara. E não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, né? Mas uma das possibilidades mais certas é que tinha sido em Gerar. Então, esse foi uma das possibilidades de onde ele nasceu. Lá em Gênesis 21, 10, né? Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Aqui é mais ou menos quando Deus pede, né, para Abraão ir fazer um holocausto, né, para entregar ele. Lá em Gênesis 21, 11, né? Mas Deus tranquilizou Abraão, dizendo que a sua descendência seria considerada por meio de Isaac, e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara havia lhe pedido. Então, gente, o que quer mostrar aqui pra gente até agora? Isaac, ele mostra aqui pra gente que os planos de Deus são grandes em nossas vidas. E que se a gente está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Né? Pra você ver, para Isaac chegar onde ele chegou, teve muita coisa. Sara
ela já tinha 90 anos, era estéria, né? Naquele tempo era bem fácil, quer dizer, bem difícil haver mulheres estéreis, porque era a lei, né? Crescer e multiplicai. Então, as mulheres tinham muitos filhos. Era uma nação muito grande. Então, já começou ali bem difícil, né? Porque Sara tinha 90 anos. Veio pessoas visitar, dizendo que ela teria filhos. Aí depois, Abraão casa com Agar também, que tem um filho chamado Ismael. Né? E com isso, Ismael, ele era um irmão que praticamente provocava o outro, né? E aí veio muitas dúvidas em relação a tudo isso, porque tinha 2 filhos, né? E aí Deus vem e fala com Abraão que a descendência dele começa por Isaac. E aí já tranquiliza, né? Mas que também Ismael também teria a sua geração, né? Como eu falei aqui. Então, esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu, né? Mas Deus tranquilizou Abraão, dizendo que a sua descendência seria considerada por meio de Isaac, como eu falei, e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Então, sendo assim, Abraão fez conforme Sara havia lhe pedido. E agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas em Isaac, né, que nos levaria como exemplo também. A começar pelo caráter de Isaac, né? Ele era correto e tinha um temperamento manso, pois era aspecto, pois se identificados como ele, não questionou a atitude do pai, né, quando foi oferecer em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre o poço em Gerar. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe Sara, de quem sentiu profundamente a morte. Ele não guardava rancores, pois revelou a atitude de Abimeleque. Então, um exemplo dele era o caráter, né? Porque ele era correto, era obediente a Deus e também era manso, que é dos caráteres que nós precisamos. E era fé, ele tinha fé, porque ele foi com o pai dele, né, oferecer a Deus o sacrifício, e quando chegou lá, ele era o sacrifício. E mostra também a fé de Abraão, né, porque Abraão, quando chegou lá e descobriu que Isaac era o sacrifício, ele não duvidou em nenhum momento, falava assim: mas Jesus, mas é meu filho, meu único filho. Entre mim e Sara é o meu único filho. Ele poderia muito falar: eu não vou entregar meu filho. Meu único filho aqui entre eu e Sara. Mas não, ele não duvidou, ele teve fé e ele entregou o próprio filho também. Então esse é um grande exemplo de fé. E quando chegou lá que Isaac descobriu que era ele, o sacrifício, Isaac: não, pai, eu não vou não. Mas não, em nenhum momento ele duvidou. Em nenhum momento ele mudou a atitude dele, o caráter dele. Porque, se eu não me engano, ele já tinha por base de 25 anos, né, por aí. Mas não. E também mostra aqui pra gente, ele também mostra pra gente um exemplo de fé. Isaac também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó, que diz assim lá em Hebreus 11, quero convidar vocês a abrir, no 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Né? Então, ele abençoou seus filhos. Né? E também outro exemplo pra gente era a vida espiritual que Isaac tinha, né? Paulo, ele fez uma comparação entre Isaac e Sara, por um lado, e Agar e Ismael por outro, em Gálatas 4, 21 a 31. Tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaac. Então, ele foi um grande exemplo de fé.
é um grande exemplo para nossa geração também, né? Porque ele tinha um bom caráter, ele tinha uma fé e ele também tinha uma vida espiritual, em que a gente pode olhar e falar: nossa, eu quero que eu sou como Isaac. Então a gente tá aqui, né, nesse episódio de Heróis da Fé para trazer exemplos para nossas vidas. Muitas vezes você tá aí falando: nossa, Amanda, minha vida tá tão difícil. Eu vejo tantas portas fechadas, muitos obstáculos. E é para isso que está sendo as nossas devocionais, para mostrar que com Deus que a gente tem, o Deus do impossível, o Deus de todas as coisas, o Deus da criação, o maior pintor do mundo, quando Ele está com a gente, nada é impossível. E quando a gente tem Ele dentro da gente, melhor ainda, que tudo fica mais fácil, quando a gente entrega a Deus. Quando a gente para de ser adultos e vira filhos de Deus, fica mais fácil. E quando a gente vira filhos, a gente entrega tudo ao nosso Pai. E nosso Pai resolve tudo pra gente. Então não importa a circunstância, a vida, a luta que você está vivendo, entrega pro seu Pai, porque Ele vai na frente. E você acha que seus sonhos são grandes e que seus problemas são grandes. Quando você entrega ao Pai, seus sonhos já são muito maiores. Quando você tem um problema que você entrega para o seu Pai, quando você vai ver, os problemas já estão resolvidos. Então, esse exemplo de fé pra gente é o de Isaac. De que não duvidar de nada e de que seguir com a fé. Então, essa foi a devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham se alimentado. Espero que vocês compartilhem com seus amigos. E se inscreva aqui no canal, curte aí essa devocional. Comenta um pouquinho aí também pra gente do que você sentiu. Qual é o exemplo da história de Isaac que você vai levar pra sua vida. E não deixe de compartilhar, porque a palavra de Deus a gente recebe, a gente se alimenta e quer alimentar o próximo também. Então passe essa palavra. Um beijão pra cada um de vocês.